Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto da Palavra de Deus que queremos meditar nesse momento é do Evangelho de João, capítulo 3, versículos 14 a 21, juntamente com os textos que fazem parte da leitura, sendo o Salmo, capítulo 107, versículos 1 a 2, e o texto do Antigo Testamento de Números, capítulo 21, versículos 4 a 9, e o texto da Epístola de Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 10. Vamos ler o texto de João 3, versículos 14 a 21, onde Deus assim nos fala. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Até aqui a leitura do Evangelho. Eu quero agora apresentar uma citação do Comentários Bíblicos, que é editado pela Concórdia, sobre esse texto do Evangelho de João. E o comentário é o seguinte, que a história de Nicodemos é uma das que falam do lugar, da maneira e da finalidade do reino de Deus e do nosso ingresso nele e da vida no reino. Este é o tema central de toda a Escritura. O reino de Deus vem em Jesus Cristo e a entrada desse reino e sua vida dependem unicamente da fé. Fé em Cristo, obviamente. Vejam, apesar das dificuldades, provações em um contexto atípico em que estamos vivendo, o salmista, no Salmo capítulo 107, ele deixa claro que ainda temos motivos para render graças a Deus. Aliás, esta é a oração que fazemos após as refeições. Agradecemos ou louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Essas são as palavras do Salmo, capítulo 107, e esta é uma particularidade dos cristãos, serem gratos a Deus por todas as bênçãos que Deus proporciona a cada dia. Vejam, devido à falta de zelo e por não confiarem na misericórdia de Deus, o povo de Israel sofreu as consequências da sua falta de fé e consagração a Deus. De acordo com o livro de Números, capítulo 21, o povo se tornou impaciente, começaram a reclamar de tudo, não estavam mais satisfeitos com o que Deus lhes abençoava. Na realidade, os ataques eram dirigidos ao próprio Deus, que os havia tirado da terra de escravidão do Egito, desse Deus que havia proporcionado o alimento durante a viagem, na caminhada pelo deserto. E agora Deus continuava acompanhando o seu povo, mas mesmo assim eles não estavam contentes. E o que Deus faz? Envia serpentes ao acampamento, de maneira que muitos foram picados e mortos. Rapidinho, eles aprenderam o caminho de volta e correm até Moisés dizendo: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo.
Interessante é que quando Deus ele manda Moisés fazer uma cobra de bronze e colocá-la num poste de forma visível a todos, não foi com uma intenção mágica, no sentido de que se alguém fosse picado e imediatamente ele olhasse para a serpente de bronze, ele automaticamente estaria curado. Não, era algo muito mais profundo. Ele precisava crer na palavra, nas promessas de Deus, porque Deus falou que deveriam confiar em sua palavra e então olhar para a serpente de bronze. Mas isso tudo deveria a fé nas palavras de Deus. E este é o paralelo que nós encontramos também na Epístola aos Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 10. O apóstolo Paulo trabalha justamente a situação de como nós nos encontramos diante de Deus, que nós não éramos diferentes em nada em relação ao povo de Israel. No entanto, agora se manifesta a graça e o amor de Deus. Apesar de estarmos mortos em nossos pecados, Deus em Cristo nos proporciona a vida. E esse também é outro paralelo que o Evangelho de João faz em relação ao texto de Números. Do modo como a serpente foi erguida, assim Jesus foi erguido à cruz, para realizar a obra da salvação em favor da humanidade. A obra de Cristo foi justamente para nos salvar das picadas do diabo, do mundo e da nossa natureza pecaminosa. O povo de Israel achava que estava imune às tentações e às consequências do pecado. Achavam que Deus, sendo justo e misericordioso, jamais os deixaria passar por uma situação como a que estavam passando. De fato, Deus em Cristo, Ele veio para salvar a todos. No entanto, há um porém: o não crer nesse Cristo condena. Quem não crê já está condenado. Por isso, a necessidade do novo nascimento. Jesus explicou isto a Nicodemos. Cada um precisa se arrepender dos seus pecados e crer nesse Cristo que foi pregado à cruz. Trata-se da misericórdia de Deus, sendo manifesto de forma concreta, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, isto é, Ele ama você, que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículos 16. O Salmo 107 nos convida, em toda e qualquer situação, a agradecermos, isto é, nos convida ao louvar ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, sabendo que todo que crê em Cristo está salvo. Mas isso não é motivo para abandonarmos a palavra de Deus e os sacramentos em nossa vida espiritual, conforme está registrado em 1 João, capítulo 4, versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Amém. Vamos nos dirigir a Deus em oração. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Te agradecemos, misericordioso Deus, pelo teu amor e perdão revelados em Cristo Jesus. Te agradecemos pela obra que Cristo realizou na cruz, de forma concreta. Tu continuas revelando o teu amor e a graça a cada um de nós. Pedimos, ó Deus, que continues com a tua mão protetora sobre cada um dos teus servos e servas, que continues consolando e amparando os doentes, aflitos e enlutados. Estejas, ó Deus, com cada um de nós, orientando e animando-nos para continuarmos vivendo, por meio de Jesus Cristo, para a tua honra, louvor e glória. Amém.